Hoje nós vamos falar de afonia, ou melhor dizendo, vamos estar aqui com a nossa querida Virgínia Amaral, que é fonoaudióloga. Ela que você vê em todos os cantos, a nossa querida, que veio hoje trazer algumas informações e cuidar da gente. Gente, eu quando iniciei na locução, há muitos anos atrás, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente eu nunca ter buscado um profissional. Quando você entra assim de primeira viagem, eu fico logo imaginando. É muito complicado. Primeiro, bom dia, Virgínia. Bom dia. Eu quero dizer primeiro, muito obrigada por estar aqui. É uma felicidade todas as vezes que eu venho bater esse papo, conversar com você e lhe ver, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Você é uma linda, gente. Vira e mexe, ela quer saber como está, como minha voz está, se eu estou me cuidando. Isso é muito legal, gente. Além de tudo, é muito bom quando você tem uma fonoaudióloga que ela se preocupa com o ser humano. Vira e mexe, às vezes ela vai ali cuidar de um profissional e esse profissional, eu quero dizer para você que este profissional, muitas vezes, quando ele está ali cuidando, ele cuida somente daquela pessoa que o contratou. No caso da Virgínia, na verdade, ela tem um diferencial. É que ela, quando enxerga a gente que já foi cliente, ou que ela tem carinho por nós, ou que ela se preocupa, ou que ela observa, ela já vai logo perguntando, né? Você tá bem? Você tá se cuidando? Olha, já aconteceu de eu estar em lugares onde ela está cuidando de alguém e ela vai e se preocupa quando ela percebe que alguém tá precisando de algum cuidado. Isso é muito legal. Sabe o que se chama isso? Amor. Amor pela profissão que está exercendo. E isso é um diferencial de poucos profissionais. É muito legal quando a gente tem zelo pelo que a gente faz, né, Virgínia? E a gente sabe que você tem sempre essa preocupação. Mas vamos chamar a atenção. Por que eu falei quando eu comecei? Porque quando eu comecei, ninguém me alertou sobre procurar um fonoaudiólogo, buscar um profissional que pudesse analisar minhas cordas vocais, porque eu iria iniciar uma locução de rádio, uma locução de apresentação de televisão, forçar a minha voz. E quando a gente fala em comunicação, a comunicação a gente tem que lembrar que ela está nas escolas, nas palestras. Nos últimos anos a gente tem observado uma infinidade de pessoas que não trabalhavam tanto com a voz e que passaram a trabalhar com a voz. Então a gente sabe que hoje são mentores, palestrantes, os próprios influencers que muitas vezes vão para a comunicação nas redes sociais, mas não tem ideia de que eles deveriam buscar um profissional. E aí muitas vezes vem uma rouquidão, vem uma perda de voz ali naquele momento e as pessoas não sabem explicar por que aquilo acontece. Muitas vezes é um mau uso ou um erro na hora de fazer aquela comunicação, não é verdade, Virgínia? Exatamente, Vanusa. Tudo isso que Vanusa falou está completamente certo. Por quê? Porque, como você falou, quando você iniciou, naquele tempo as pessoas não tinham tanta atenção. E muitas vezes achavam que só era necessário buscar um profissional quando ocorria realmente algum problema. Tem pessoas que até hoje, infelizmente, têm essa mentalidade, diz, eu acho minha voz boa, gosto da minha voz, eu acho ela ok. Eu não tenho necessidade de procurar ninguém. Por quê? Porque eu nunca tive uma rouquidão, uma perda na voz e etc. Quando, na verdade, se eu sou um profissional da voz, se eu utilizo minha voz profissionalmente no dia a dia, nos meus ambientes de trabalho, e se esses ambientes de trabalho mudam muito, por exemplo, um dia eu estou em estúdio, outro dia eu já posso estar em uma externa. Se esses ambientes de trabalho também mudam muito, eu tenho mais propício, assim, meu corpo, na verdade, não sou nem eu, o meu corpo ele fica mais propício para ter alguma mudança vocal de acordo com as minhas necessidades, seja a quantidade de tempo que eu estou utilizando a voz, seja a forma, e aí entra o errado ou o correto, de como eu estou usando a voz, ou seja também nessa questão a nível ambiental, a nível de onde eu estou, como está o clima e outras coisas que são interferentes dentro da nossa voz. Perda de voz ou rouquidão não podem ser ignoradas de jeito nenhum, né, Virgínia? Jamais, jamais. Porque a voz, ela nos dá sinal. Então, se você sentiu a sua voz falhar, a sua voz ficar rouca, sua voz, ela desapareceu e de uma hora para outra, ela está pedindo socorro. E se ela está pedindo socorro, você precisa ter atenção e se direcionar a um profissional que vai conseguir
lhe orientar e lhe alertar. Que profissionais são esses? Tanto o fono quanto o otorrino. Por quê? Porque o fono, ele faz um papel, o fonoaudiólogo, ele vai fazer um papel, e o otorrinolaringologista, ele vai fazer um outro papel. Juntamente, eles se completam. Juntamente, eles conseguem fazer com que você melhore. Porque imagina, no seu caso, se você tem algo que precisa de um tratamento fonoaudiológico, mas também precisa de um tratamento medicamentoso, eu preciso da ajuda do meu amigo otorrino. E eu sozinha posso não ser suficiente. Ele sozinho pode não ser o suficiente. Infelizmente, tem pessoas que resolvem buscar apenas a um. Geralmente vai no otorrino porque ele vai passar uma medicação. É mais fácil, você comprou e faz em casa. E depois vai aparecer novamente porque você não tratou a causa ou você não se conscientizou o suficiente de como você deve usar aquela voz. Muito bom. A gente tem no telão aí algumas informações a respeito das cordas vocais. Eu queria muito chamar a atenção para a rouquidão, como você mesmo falou. Olha só que interessante, o fonoaudiólogo, ele é importantíssimo. Geralmente o seu otorrino, dependendo de como você está, ele vai lhe indicar um fonoaudiólogo, ele vai estar ali para cuidar de você relacionado a isso, ou vice-versa. Ou pode acontecer do fonoaudiólogo também, que é muito atento às situações, dizer, olha, você não vai fazer esse tratamento só comigo. Porque você começa a observar que rouquidão é essa que não para, não é de um momento, não é de uma situação, algo ali está acontecendo. E a gente sabe que existem várias inflamações. Nós estamos vivendo agora um clima extremamente quente, mas ao mesmo tempo mudança realmente de problemas respiratórios, e aí vem vários problemas de sinusite, rinite e várias outras situações que muitas vezes vêm até com secreção. E aí a gente entende que em alguns casos pode ser calo vocal, a pessoa pode ter ali um calo vocal, mas em outros casos pode ser só um problema ali de gripe. Enfim, rouquidão. Quem geralmente tem rouquidão? Olha só, Vanusa, quando chega um paciente para mim, esse paciente eu sempre encaminho para o otorrino. Sim. Eu inicio o tratamento, mesmo que na minha avaliação perceptiva auditiva eu consiga observar que está tudo bem, que a voz dele não apresenta falha, não apresenta rouquidão, mas se eu vou tratar essa pessoa, eu falo a importância de ele buscar um profissional para que eu consiga ter um exame e ver realmente como está essa região. Por quê? Porque só assim eu tenho mais segurança para eu trabalhar. Então, por isso é muito importante. Essa imagem que você trouxe é ótima. Então, assim, eu posso lhe falar o seguinte, eu posso me levantar? Deve, vamos para lá. Vamos para lá. Então, você pode ficar aqui assim, tá. Aqui tá ótimo. Aqui? Vamos lá. Pode ficar aqui mais para cá para você não ficar tão no fundão. Pronto, sim, pronto, pois tá eu vou lhe mostrar. Essa prega vocal tá fechada e essa aqui tá aberta. Sim. Qual a diferença? Essa prega vocal que tá aberta, a gente está respirando. Então, o ar, ele tá passando por ela, justamente por isso que ela tá aberta. Sim. Porque se ela tivesse fechada, a gente não tinha como estar realizando essa respiração. Nessa aqui que está fechada, a gente está emitindo som, sinais sonoros. E aí, ela tá fechada por quê? Porque ela vai vibrar. E quando ela vibra, ela realiza esse som. Quais sinais sonoros são esses? Quando eu estou falando? Sim, quando você está falando, quando você está produzindo sua voz. Mas se você estiver pigarreando, tossindo... Que é o erro dos grandes apresentadores, né? A voz está sendo, ela de certa forma vai estar sendo produzida também, porque ela acaba sendo um sinal sonoro. Então você está forçando... Nesses pigarros e nessa forma que você fez aí, você não está fazendo bem para sua voz? Não, porque ela vai fazer um atrito muito forte, muito forte, muito rápido. O nódulo vocal, quando ele se instala, geralmente ele é bilateral, tá? Ele vem dos dois lados. Então ele geralmente vai se instalar e imagina que ele vai ter algo aqui, como se fosse um carocinho ou uma protuberânciazinha. Ela não vai fechar totalmente essa prega vocal. Se ela não vai fechar totalmente, vai ficar um pouco aberta, você vai ter uma rouquidão e uma soprosidade, que isso altera bastante em nossa voz. Além do que a gente não consegue falar por muito tempo, porque a gente está com algo comprometendo. E nessa outra imagem aqui, que mostra
esse tracto vocal, ela é super interessante, por quê? Porque a gente consegue observar que a gente respira, vem por aqui pelas vias nasais, as vias aéreas superiores e vai para as vias aéreas inferiores. Quando chega nas inferiores, ocorre as trocas gasosas, esse ar volta, passa aqui, ó, na prega vocal, que ela vai estar fechada, ela vai vibrar. Aqui a gente organiza a nossa fala através de toda essa estrutura de cavidade oral, faringe, laringe, epiglote, língua, dentes, bochecha e produz o som com palavras articuladas. Então, nesse exato momento, nós vamos mexer em alguns pontos que eu acho que são valiosos para todos nós. E é claro que eu vou tirar proveito para essa situação toda. Fica à vontade. Por exemplo, você está mostrando aí esse esôfago, né, a traqueia, e aí vai subindo. O que que chama atenção? Cavidade nasal. O que que a gente percebe relacionado? Por exemplo, agora, as pessoas que estão resfriadas, elas correm o risco de trazer alguns problemas, Sim. talvez de rouquidão. Pode ser pela situação. Mas, por exemplo, quando a rouquidão vem, ela é causada porque você força a garganta e não sabe usar a voz? Muitas vezes é sim, é isso aí. Por quê? Porque às vezes, ao invés da ressonância estar mais nessa área, as pessoas focam mais uma ressonância nessa região, que faz com que essa prega vocal trabalhe mais, tenha mais impacto. E quando você falou dos problemas respiratórios, eu tenho que imaginar que aqui na cavidade nasal eu tenho outros componentes, eu tenho cornetos, eu tenho a chamada adenóide, que tem hipertrofias. Quando isso altera, que eu não consigo respirar direito pela cavidade nasal, porque quando eu respiro aqui, o ar é filtrado, umedecido e aquecido. Se eu respirar pela boca, ele não consegue ser filtrado, umedecido e aquecido. E o que vai acontecer? Eu vou entrar nessas crises alérgicas mais facilmente. Então, quem tem obstrução, eu estou gripado, estou com alguma crise, está com essa obstrução, vai entrar nessas crises alérgicas mais facilmente. Outra coisa que ocorre bastante é, quando eu estou gripada, aqui fica saindo secreção e vem para cá. E faz um gotejamento. E daí a gente tem esse pigarro, porque fica gotejando naquela região, fica caindo muco, secreção. O que pode provocar muitas vezes rouquidão também? Por exemplo, a questão de alguma doença que você tenha naquele local. Quando a tireoide passa por algumas situações, por exemplo, quem tem hipotireoidismo, essa rouquidão corre o risco de acontecer mais vezes? Ou isso é um mito? Não, eu tenho até postado muito sobre um trabalho maravilhoso do meu amigo otorrino, Dr. Elber Chaves. Vocês podem procurar aí o trabalho dele, Dr. Elber Chaves. Ele fez um trabalho justamente no doutorado dele, falando sobre isso, sobre essa rouquidão relacionada ao hipotireoidismo. E essa relação realmente existe, ele fez esse estudo. E hoje a gente já vai conseguir ter esse olhar diferenciado. Por quê? Porque clinicamente a gente visualiza algumas coisas, mas para que a gente consiga avançar, a gente precisa ir para a parte científica. Para isso a gente precisa estudar cientificamente. E é através desse estudo que a gente consegue observar melhor e posteriormente tratar melhor todos esses casos. Nossa, gostei demais. Inclusive tem que trazer pro programa pra gente falar sobre isso. Sim, já vou falar sobre isso. Já vou falar pra ele que ele vai ter que vir. Isso me interessa muito. Eu acho que várias outras mulheres também. Aí, assim, o que a gente tem que ficar atento para que a gente não fique tanto... Por que a gente fica rouco no momento que a gente está fazendo a locução? Você falou que uma pode ser também porque você não está tendo a educação, né? Dessa fala, mas ao mesmo tempo, como a gente poderia, de uma certa forma, ter alguns cuidados? Quais seriam as dicas? Quando eu falo naqueles cuidados relacionados a outras questões, como alimentares, por exemplo, eu vou pensar que a gente tem aqui a via respiratória e aqui a gente vai ter o que? A nossa via digestiva. E elas são muito próximas. Então, se eu tenho um problema de refluxo, esse ar volta.
esse ar volta e acaba atrapalhando e deixando sensível essa região, causa rouquidão também. Justamente porque elas são muito próximas. E as pessoas podem dizer, por que que onde a gente respira, que só passa ar, é um local maior do que o local que a gente se alimenta, que é menor? Interessante. Já viu? Por quê? Porque imagina se o lugar que a gente se alimenta fosse tão grande quanto esse local aqui que passa o ar. O que passa o ar, ele não fica se moldando e mudando de tamanho. O do alimento, sim, porque nós temos esfíncteres, e esses esfíncteres, eles têm que fechar para evitar que o alimento volte, para evitar que esse ar fique passando e fique trazendo refluxo e prejudique. Nossa, olha, tudo isso que você está falando chama atenção, porque assim, você está falando que a parte da alimentação, a parte da alimentação ela é mais estreita. Já a parte do ar, ela é mais... Ela não muda, ela não é moldável quanto a outra. Por isso que muitas vezes as pessoas engasgam com os alimentos. Quando a gente vai se alimentar, aqui a gente tem a epiglote. Quando a gente vai se alimentar, ela faz isso aqui. Aí quando a gente faz aqui a preparação do bolo alimentar, ele vem, a epiglote fecha e ele passa por aqui. Aí ela protege essa região. Se ela não proteger direitinho essa região e por algum motivo vir pra cá, a gente tem o reflexo de tosse, que é nosso reflexo protetivo. Eu faço e aí acaba voltando para depois ir pela via certa. Tem que ser analisado também, porque os engasgos muitas vezes pode ter a ver com o problema da tireoide, pode ter a ver com o problema da alimentação que você está tendo, ou pode ter também com o próprio refluxo, né? Pode ter também com questões neurológicas, pode ter também com questões anatômicas. Isso aí, esse colega, que é voz e laringe, é um profissional, nosso profissional otorrino, também vai conseguir fazer essa investigação. Nossa, isso vai ser maravilhoso. Aí fica a dica aí pra gente chamar a atenção das pessoas, mas sobre calo vocal, vamos voltar pra lá? Vamos. Sobre calo vocal, pra gente encerrar esse bate-papo gostoso, qual seria a informação que a gente podia levar mais precisa? Calo vocal vem por causa do refluxo ou a pessoa tem refluxo porque também tinha ali calo vocal, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, ele pode ser causado, sim, por conta do refluxo, porque o refluxo está dentro do mau uso, do abuso vocal. E os nódulos, eles são causados justamente por isso. É uma disfonia, sim, mas uma disfonia funcional, organofuncional, aliás. Por quê? Porque ele está sendo causado por algo... atrito ali, né? Isso, algo que está ocorrendo sucessivamente e vai causar uma consequência. Já quando eu penso no contrário do calo, que é o nódulo vocal, causar o refluxo, aí não, aí já é uma outra extremidade, porque o refluxo ele é causado por outras questões. E ele pode ser mais baixo e ele pode ser mais alto, a nível digestivo e a nível mais laríngeo, o que vai atrapalhar mais os profissionais da voz, que é o público que a gente está falando hoje, são principalmente esses refluxos que são a níveis mais altos, que são a níveis laríngeos. Muito bom, e aí a gente fica com esse alerta para as pessoas, e eu queria só para encerrar que você desse algumas dicas do que as pessoas devem evitar quando elas estão roucas. Bom, se está rouco, em primeiro lugar, a gente já procura um profissional para entender melhor o caso e conseguir tratar. Segunda coisa, a gente vai evitar tá falando muito, tá falando alto e tá sussurrando também, porque as pessoas acham que porque tá rouco, começam a falar assim. Mas eu mudo de lugar e eu não coloco em um local que é favorável, para ficar fácil de vocês entenderem, não fica num local favorável e isso, ao invés de ajudar, isso pode atrapalhar e piorar. Então, é importante você também ter atenção à sua hidratação. Por quê? Porque nós estamos em um período que a hidratação ela não é apenas um conselho, ela é necessária. E a gente não se hidrata quando a gente vai beber água quando sente sede, mas a todo momento. Muito obrigada, Virgínia, que bom. Vamos deixar o Instagram para quem quiser entrar em contato com você. Obrigada. @fonovirginiaamaral. E assim você pode me encontrar dentro das redes sociais. Gente, eu tenho muita coisa ainda para conversar com a nossa querida Virgínia, vai ser em outros momentos. Tá bom. Com certeza. Obrigada, tá, minha princesa? De nada. Tudo de bom para você.